Teve alguém que me perguntou, agora foi aqui pelo WhatsApp, eu não lembro exatamente quem foi. Foi você, né, Érica, que comentou sobre o ensaio, como é que seria o ensaio. Então, maravilha. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso antes de retomar retomar e tentar finalizar aqui, tentar dar um encaminhamento para o texto da Alice Casimiro Lopes, falando hoje especialmente de conhecimento escolar. Bem, eu vou colocar lá no Google Classroom para vocês o local para fazer isso, né? Então, essa seria o terceiro instrumento de avaliação da aprendizagem aqui da nossa disciplina. E qual que é a ideia? A ideia é que vocês peguem um tema, um determinado tema que passou aqui pela disciplina, em algum momento da disciplina, esse tema apareceu para vocês e discutam ele, apresentem o tema e discutam ele fazendo alguma menção a um dos textos, a um ou mais textos trabalhados na disciplina, passem necessariamente por um ou outro texto da disciplina, claro, mas podem trazer e devem, né? Assim, quanto mais rico, né? Quanto mais plural, olha aí, a gente está lendo Alice Lopes o tempo inteiro, o que ela está mostrando é que essa pluralidade ela é aquilo que enriquece, né? O diálogo, o debate, a transformação do conhecimento. Então, vocês podem trazer elementos de outros textos para fora da disciplina que tem alguma relevância teórica para a nossa discussão, ou científica. Então, pode ser também pesquisas, notícias, livros, situações, enfim. Vocês podem escolher. E o que vocês vão fazer nesse texto? O texto é um ensaio do tipo acadêmico. Como é que é um ensaio? O ensaio acadêmico ele é menos que um artigo e mais do que uma opinião, uma postagem, sabe? Uma possibilidade. É uma opinião circunstanciada, pronto. É um ensaio, vocês apresentam uma ideia, vocês vão defender uma ideia, uma perspectiva, uma posição, e vão dar substância a essa ideia com uma relação com outros textos, com uma discussão científica feita aqui pela disciplina. Então, a ideia é pegar um tema e aí vocês vão produzir um argumento sobre esse tema. E aí, como é que é a estrutura desse texto? Gente, é uma estrutura muito livre, mas assim, o que precisa ter ali? Precisa ter um título, e nesse título é legal que vocês já deem uma ideia do que vocês vão discutir, essa definição do tema, né? Qual que é o tema que vocês vão falar, e vão desenrolar esse tema, desenvolver esse tema, apresentando uma certa posição sobre o tema. E aí vocês devem concluir, assim, indicando, né, o que aprenderam em relação a esse tema, como é que esse tema pode se relacionar com outras áreas, né? Vocês não precisam fechar, assim, apresentar um dado empírico novo, teórico empírico novo, mas deve ser uma opinião bem construída. Então, no fim das contas, é uma redaçãozinha, né? É uma redação, mas uma redação com esse caráter de estabelecer um diálogo com outros textos, com os textos aqui da disciplina e com textos que podem ser de fora. Que mais? Acho que é isso. Então, qual que é o tema que vocês devem escolher? Aí é com vocês. O tema que apareceu para vocês pela disciplina. Ah, professor, acabou que não apareceu nada assim que eu queira desenvolver. Então, não fiquem procurando. Se não apareceu nada demais assim, aí vocês têm outras duas possibilidades, que é a avaliação, né? E o áudio comentário, que aí é um áudio comentário de um texto específico, né? De um texto que a gente trabalhou aqui na disciplina ou ainda vai trabalhar, que são as outras duas possibilidades para integralizar a nota. Mas, assim, se vocês, fazendo a reconstrução da disciplina, pensaram, olha, esse tema aqui é legal, acho que vou escrever alguma coisa sobre isso. Escrevam assim, com bastante liberdade, procurando comentar, procurando dialogar com o texto e com outros elementos. Érica, deu para ter uma ideia melhor, pessoal? Dúvidas sobre esse tipo de texto? É um texto, assim, que não tem aquele rigor do artigo acadêmico,
é uma forma mais livre, é um lugar que vocês devem expressar assim, o que vocês pensam sobre o assunto, mas em diálogo com os textos, mencionando, inclusive colocando ali a referência no final, para deixar redondinho. Bacana. Então aí vão pensando, aí vocês têm até o dia 8 para enviar esse ensaio. O limite é 5 páginas, tá? Teto. Então a ideia também assim de fazer isso de modo sintético, né? Então é só um comentário bem circunstanciado, né? Com um encaminhamento. E não, assim, não tem um limite mínimo, mas aí vocês vão desenvolvendo da forma como acharem mais adequado, tá bom? E a prova? Ah, a prova já foi, né? A avaliação já foi. Foi aquela avaliação que nós abrimos. Quando é que foi mesmo? Me ajudem a lembrar. A avaliação ocorreu no dia 21. Foi isso. No dia 21. Não, são três. São três. Lembrando o começo da disciplina, são 3 instrumentos de avaliação, cada um vale 50 pontos. Então, essa avaliação que foi lá no Google Classroom, né, que a gente abriu, que tinha um período de 1 semana para vocês resolverem, né? E aí nem todo mundo fez mesmo, ficou assim, algumas pessoas conseguiram fazer, outras não fizeram. Aí a segunda possibilidade são esses audiofóruns. Cada unidade, cada texto, vocês podem enviar, está lá aberto lá no Google Classroom, né? Tanto na unidade 1 como na unidade 2. Eu vou abrir um terceiro agora. Não, mas eu acho que eu me fiz entender mal também, né? Foi isso também, não? Só para lembrar, a avaliação foi entre o dia 30 de novembro ao dia 7 de dezembro. Foi esse o período para vocês responderem a avaliação. Bem, questões? Não? Então, eu vou pedir licença aqui para vocês para voltarmos para a nossa conversa sobre conhecimento escolar, conhecimento cotidiano e científico a partir do nosso texto de referência aqui da Alice Casimiro Lopes. Vamos ver, já está aparecendo aí para vocês. Para mim está mostrando como se estivesse aparecendo. Deu certo. Pessoal, então, no nosso encontro passado, nós falamos aqui, são 3 dimensões, né, importantes no livro da Alice Casimiro Lopes, né? A proposta desse texto dela é discutir o conhecimento escolar, e nós aqui demos uma ênfase grande para o conhecimento escolar como algo que deve ser tratado como central quando a gente pensa o processo educacional. Não é o único elemento que deve ser pensado, nós vimos aqui a quantidade, né, de temas que precisam ser desenvolvidos, de questões que precisam ser abordadas para pensar o fenômeno educacional, mas quando a gente discute o currículo, quando a gente discute os processos de socialização dos conhecimentos, de educação, de formação, de socialização de saberes, de cultura, né? O lugar da educação no processo cultural também, né? Em âmbito cultural, há de se reconhecer, assim como Alice Casimiro Lopes faz e outros teóricos muitos fazem, que é necessário dar uma importância ao que seria esse conhecimento, que a gente está chamando aqui de conhecimento escolar. Quando a gente fala em conhecimento escolar, nós já estamos, assim, implicados em várias coisas. A primeira é assumir que, olha, se eu estou chamando conhecimento escolar com essa especificidade, eu estou dizendo que existe uma diferença entre conhecimento e o conhecimento propriamente escolar. O que acontece quando a gente está falando do conhecimento viabilizado, realizado por essa instituição tão essencial para o tipo de sociedade que nós vivemos e conhecemos
que é a instituição escolar. Então, para desenvolver e para avançar nessa ideia e nos apresentar o que seria o conhecimento escolar, a Alice Lopes, ela nos mostra a necessidade de ir a fundo, né, no que é o conhecimento nesse tipo de sociedade. E aí nos faz pensar, e foi todo objeto da aula passada, na verdade, o que é, antes de entender o conhecimento escolar, entendendo que ele está em profunda articulação com esses outros dois tipos de conhecimento, é preciso entender o que é o conhecimento, o que é o conhecimento cotidiano e o que é o conhecimento científico. Por isso, nós falamos um bocado do conhecimento cotidiano e do conhecimento científico. Agora, eu queria saber se, para vocês, as características básicas do que ela está chamando aqui de conhecimento cotidiano e do conhecimento científico estão claras. Tudo tranquilo com a ideia de conhecimento cotidiano? Precisamos retomar algum ponto em relação a isso? Vocês lembram do que se trata essa discussão? O que ela está considerando o conhecimento cotidiano? Eu gostaria que alguém tentasse falar assim, com as suas próprias palavras, o que é o tal do conhecimento cotidiano, que ela falou tanto da importância dele, e o que é o conhecimento científico. Quem gostaria de partilhar um pouco com a gente? O conhecimento cotidiano. Acho que ninguém. Daniel, obrigado. É o jeito. Eu tô um pouco meio fadigado que vai dar tudo certo. É tipo assim, eu tava pensando aqui também, assim, eu não sei se eu vou falar baseado somente no que ela explica no texto dela. Tem um trecho que me veio à mente aqui, tá um pouco apagado aqui na minha memória, mas eu vou relê-lo de novo, que eu achei interessante, que é um texto do Rubem Alves, que ele escreveu num livro chamado Filosofia da Ciência. Eu li só uns trechozinhos ali por alto, e eu achei muito interessante, por exemplo, quando ele vai explicando sobre esses tipos de conhecimento do cotidiano, chamado de senso comum e tal, onde ele vai explicar que há uma lógica, que não é a ausência de lógica, o conhecimento comum, ele não é um conhecimento que não tem uma lógica. Ele dá um exemplo, achei muito legal, daquele aparelho de televisão que antigamente ficava chiando, e a pessoa vai lá e batia, né? Pá, pá. Aí ele dizia, poxa, que comportamento é esse? Aí ele começa a explicar lá, eu queria até me lembrar que eu achei muito boa a explicação dele, que aquelas batidas que o sujeito dá numa TV que está chiando ali, não é por acaso. Né? Porque existe uma lógica de funcionamento das coisas que está ali por trás do comportamento daquela pessoa que está batendo naquela televisão. Aí ele começa a explicar os processos ali, né? Por que ele bate, né? Tipo assim, como se fosse uma coisa que estivesse impedindo, então tem que ser removido, né? Então ele entende que alguma coisa tem que ser removida. Então, essa ideia de lógica, de causa, de efeito, né? Ele começa a explicar, tá tudo implicado num tipo de comportamento que parece ser irracional, como esse, de simplesmente bater na televisão para poder parar o chiado, né? Então, esse tipo de comportamento, ele por mais que pareça seja assim, irracional, poxa, vai bater na televisão, ela não é nem pessoa, nem tal, mas tem uma lógica por trás desse tipo de comportamento, né? E também, eu também acho que conhecimento propriamente do cotidiano por exemplo, os conhecimentos práticos, né, de uma certa atividade também do dia a dia, eu acho, não sei se eu não estou equivocado, isso também, né, por exemplo, uma vez eu estava aqui na cozinha e eu estava querendo pisar o alho, aí o pilão estava quebrado, aí, poxa, tive que pisar na panela, só que eu ficava batendo no alho e o alho ficava escapando. Eu, poxa, bati e o alho escapando, 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 e agora? A mulher parou assim para mim e botou um pouquinho de sal, né? Vai, bate aí agora. Aí quando eu comecei a pisar no alho, aí, poxa, o alho não fugia da panela, né? Então, como é que pode? Aí, tipos de conhecimentos que ela foi, no caso ali, conhecimentos empíricos, né? Que ela foi aprendendo ali, fazendo as coisas na cozinha e tal, mas que é conhecimento, né? Conhecimento prático, né? De como se resolver, né? Solucionar as coisas, né? Então, não sei se faz sentido isso que eu estou falando, né? Esses dois exemplos que eu dei, de tipo de conhecimento das coisas, né?
Perfeito, perfeito, perfeito. É isso, Daniel. Esse é o ponto-chave. É um conhecimento do dia a dia que é um conhecimento prático, pragmático. E é importantíssimo e é indispensável para que nós façamos o que a gente faz no nosso dia a dia. Independente de ser um cientista ou não. Aí esse é um ponto muito importante. O conhecimento cotidiano ele faz parte do nosso dia a dia, né? E aí tem um outro ponto muito importante que em toda essa discussão, que é exatamente o conhecimento cotidiano que você está demonstrando. Ele tem uma não é que ele tem uma racionalidade, eu acho que você falou de uma racionalidade, ele tem um propósito e ele funciona. E ele não é o tempo inteiro questionado por nós, até porque a gente não pode ficar parando para questionar o conhecimento cotidiano, porque senão a gente não faria as coisas do dia a dia. Já o conhecimento científico, olha só, porque é importante conhecer um para conhecer o outro. O conhecimento científico ele contrasta com isso. Ele tem uma ruptura em relação ao conhecimento cotidiano e o conhecimento científico, porque o conhecimento eles possuem entre si essa ruptura nítida, que não é uma necessidade de extrapolar os limites da vida cotidiana para cada um, mas é uma necessidade de conhecer extrapolando, não é extrapolar porque não é que o conhecimento científico ele vai agir, ele precisa desses elementos básicos do dia a dia para ser desenvolvido, mas na medida em que ele é desenvolvido, ele trabalha no sentido de aí nos termos do Bachelard, né, de romper, de passar, né, de ultrapassar. E ambos, né, tanto o conhecimento científico quanto o conhecimento cotidiano, isso é muito importante na análise da Alice Lopes, eles são históricos. Eles sofrem interações mútuas, né? Por isso que não é só uma coisa só de destruir, né? É uma ruptura, mas é uma ruptura necessária para se fazer a ruptura é necessário que a base exista ali, né? Que aquela referência exista. Oi, Daniel. Assim, eu achei aqui um trecho do livro, bem rapidinho, em cima do que o senhor falou sobre a questão do Bachelard, que eu achei muito, muito legal, essa ideia de não estar conhecendo a verdade em si das coisas, né, mas, vamos, assim, se desiludindo na medida que descobre, né? E esse trecho é um trechozinho bem pequenininho aqui, que tem muito a ver com isso que eu achei legal, essa definição que ele fala aqui, ó. O Rubem Alves, né? A ciência não é um órgão novo do conhecimento. Ela é a hipertrofia de capacidades que todos têm. Olha, interessante. Ela é hipertrofia da capacidade que todo tem. Isso pode ser bom, mas pode ser muito perigoso. Quanto maior a visão em profundidade, menor a visão em extensão. A tendência da especialização é conhecer cada vez mais, de cada vez menos, né? Então, essa parte aqui que eu achei muito interessante também do livro, né? Eu acho que casa muito com essa ideia do Bachelard também, né? Nesse sentido que ele fala aqui, que a especialização numa área do conhecimento é a hipertrofia, né? De outras capacidades que nós temos de aprender e conhecer. E mais à Só isso frente mesmo. a gente tem uma discussão aqui muito, muito importante, muito interessante sobre a compartimentação, né, das disciplinas, das ciências. E quais são os efeitos disso, né? Muito legal essa ponte também com o Rubem Alves, achei interessantíssimo, Daniel. Bem, bem pensado, viu? Mas olha, aí uma coisa ela chama atenção para nós, que interpretar a ciência, por conta dessa diferente natureza de conhecimentos, entre conhecimento cotidiano e científico, interpretar a ciência com os pressupostos da vida cotidiana, nós vamos incorrer em erros. E aí, ao mesmo tempo, também é impossível no dia a dia, né, no nosso cotidiano, tomarmos decisões científicas, ao invés de decidirmos com base na espontaneidade e no pragmatismo, né? Aí segue ela dizendo o seguinte: por outro lado, entender como nítida essa descontinuidade, então, ó, isso que eu tô dizendo, ó, tem uma descontinuidade aqui. Não significa ver, isso eu acho bem importante, antes da gente
passar a falar de conhecimento escolar, lembrar isso o tempo inteiro. Isso não significa ver no cientista um ser acima da esfera cotidiana, e por isso mesmo capaz de superar completamente o obstáculo do senso comum. O senso comum não é a forma das classes populares destituídas. Isso é um senso comum douto muito que a gente reproduz, né? O senso comum não é a forma das classes populares destituídas de capital econômico e cultural compreenderem o mundo. Quando me refiro ao senso comum, entendo sua difusão por todo o tecido social, o que torna indispensável, olha que legal, o que torna indispensável seu questionamento, cotidianamente por todos nós, sejamos operários ou intelectuais, artistas ou cientistas. Quer dizer, o trabalho... E aí, vejam, nesse trecho aqui do texto, a gente está lá na página 162, nesse trecho aqui do texto, ela está aqui dando a dica do porquê, e aí isso é uma outra discussão que aparece em outros textos, em outras brigas, mas por que é importante aí o lugar, não do conhecimento científico, mas do conhecimento escolar como processo, vamos dizer assim, como mediação para que o conhecimento científico, ou melhor ainda, para que as características dos sujeitos que produzem conhecimento científico sejam socializadas de forma mais ampla e democrática possível dentro de uma sociedade. Por quê? Por que isso é importante? Eu acho que aqui está a chave. É nessa formulação. Porque tanto o conhecimento cotidiano como o conhecimento científico e o senso comum, né, aquilo que acaba sendo mais amplamente difundido para todos, correm o risco de se tornarem verdades cristalizadas que reproduzem noções limitadas com o mundo, com a realidade, para não falar nos preconceitos, no pensamento ideológico, na reprodução das desigualdades, para não chegando a avançar nesse tema, mas, claro, desdobra nisso exatamente. Para que isso não ocorra, é preciso que nós tenhamos a possibilidade de agir no sentido de estar disposto a produzir rupturas com os conhecimentos. Constantes, tensas, mas dialógicas, rupturas com todos esses tipos de conhecimento. Eu acho que essa é a proposta e esse é o lugar do conhecimento escolar nessa perspectiva descontinuista, crítica, que pressupõe o pluralismo cultural dentro de uma sociedade, né? É a possibilidade do que pode ser o lugar do conhecimento escolar, sabendo que ele pode se prestar a isso, a escola é o lugar que pode fazer isso, e a escola é o lugar que pode acontecer muito mais coisa, pode se prestar a nada disso, conhecimento escolar. E aí ela vai entrar em detalhes de como que a organização da forma do conhecimento escolar se desdobra em várias possibilidades, né? Então, para que ela entre nessas características mais específicas do conhecimento escolar, ela nos apresenta aqui dois pontos importantes. Primeiro, a necessidade de se observar esse fenômeno a partir de uma perspectiva de uma epistemologia histórica e da sociologia do currículo. O que significa dizer isso, sim, nós não vamos entrar mais profundamente nesses capítulos agora por conta de uma escolha aqui, de uma escolha curricular mesmo do plano de aula para vocês. Mas, claro, importantíssimo esse capítulo. Quem se interessou, que leia um pouco mais, porque realmente é muito importante. Mas o que significa aqui? Boa noite, Liana, bem-vinda. Em grande sentido isso, é dizer o seguinte, afirmar que conhecer
essa forma de discurso e de conhecimento, para conhecer isso aqui de forma mais aprofundada, é importante lembrar que se trata também de um conhecimento formado não por um acúmulo de conhecimento social, mas sim por diálogos, disputas, rupturas, descontinuidades que são históricas. Então, essa ideia da epistemologia histórica, a ideia da descontinuidade. E aí, essa descontinuidade não é necessariamente a descontinuidade do fazer do conhecimento escolar, mas sim da própria organização. E aí, nada melhor do que a sociologia do currículo para entender isso. Quer dizer, como que um determinado grupo, uma determinada sociedade organiza e escolhe aquele, como que a gente estava comentando ainda há pouco, antes de começar a aula, né? Como que uma determinada comunidade relacionada a uma profissão, a um ofício, ou a uma disciplina, ou um campo do saber, escolhe quais são os conhecimentos válidos, quais são os conhecimentos necessários para formar os sujeitos dessa comunidade. No caso aqui, a gente estava falando da engenharia. Por que tem ou não tem filosofia no currículo da engenharia? Por que tem matemática? Onde é que ela se aplica? Por que tem... por que teria ou não teria economia, sociologia? Enfim, qual que é o projeto educativo em questão? Isso é um problema para a sociologia do currículo. Mas, para a gente entender o projeto educativo, aí qual que é a questão de uma perspectiva somente epistemológica do conhecimento? Quando a gente traz a sociologia para discutir isso, a sociologia acrescenta a essa discussão o seguinte, que um determinado projeto educativo, ele nunca está descolado, e aí é lá do Durkheim, lá das nossas primeiras aulas, ele nunca está descolado de um determinado projeto de sociedade. Projeto de sociedade que, por vezes, e assim, praticamente sempre, não é um projeto de sociedade pacificado, acordado em toda a sociedade. Esses projetos são sempre objetos de disputa. E aí a disputa pode ser mais ou menos democrática, né? Com mais ou menos vozes que podem participar dessa disputa. Mas a contribuição da sociologia para discutir isso é dizer, olha, um projeto educativo ele está vinculado a um projeto de sociedade. E o que é um projeto de sociedade? O projeto de sociedade, em linhas gerais, quando a gente está falando disso, do que a gente está falando? A gente está falando de um modelo específico de sociedade a ser. Nunca é algo que já é algo a ser, algo que se ambiciona. Que grupos, né? Que determinados grupos, determinadas comunidades que compõem uma determinada uma sociedade visualizam, pensam como ideal. Então, é um tipo de sociedade ideal. E para esse tipo de sociedade ideal, vejam bem, olha só, para esse tipo de sociedade ideal, há também um tipo de sujeito a ser formado. Se essa sociedade ainda não existe, também não existem os sujeitos dessa sociedade. É preciso preparar sujeitos, produzir sujeitos para esse tipo de sociedade que ainda não existe. E aí, isso passa por onde? Isso passa pelo quê? Pergunto para vocês. Isso passa, sobretudo, por isso aqui, pelo conhecimento escolar. Não é a ciência. Vejam bem, olha agora, estou tentando comentar essa parte do texto com vocês aqui, tensionando muito isso, sabe? Porque durante muito tempo, quando a gente fala do conhecimento, a gente vai atrás do lugar da ciência na produção do conhecimento, principalmente quando a gente está discutindo isso do ponto de vista filosófico, do ponto de vista epistemológico, ou das diversas áreas que compõem, as diversas disciplinas ou das diversas ciências que produzem ciência. Mas o que nós estamos reposicionando aqui
tentando pensar em contraste, né? Qual que é o lugar do conhecimento escolar nessa possibilidade de se pensar. Então, digamos assim que o conhecimento científico pode contribuir para determinados grupos, sim, para outros menos, para outros nem, não, passa longe do conhecimento científico, mas contribuir para se pensar modelos de sociedade. Mas aí a construção dos sujeitos que podem construir ou não esses projetos de sociedade passa justamente pelo conhecimento escolar, não pelo conhecimento científico, ou não pelo conhecimento científico diretamente. Ele não tem a possibilidade de fazer isso. Então, vejam, e aí, por que epistemologia histórica entra aí com tudo, né? Porque realmente nós precisamos compreender também como isso é alterado a partir das dinâmicas históricas e sociais de um determinado grupo. E aí, uma segunda feita essa apresentação do referencial teórico metodológico com o qual ela vai observar o conhecimento escolar, né? Aí a Alice Lopes abre toda uma discussão sobre os aspectos constitutivos do conhecimento escolar. Então, quais são as características? Vocês lembram isso lá no roteirinho de leitura, né? Quais são as características específicas do conhecimento escolar? Então, o que tem de específico do conhecimento escolar, para além daquilo que a gente discutiu no conhecimento cotidiano e do conhecimento científico? Então, em primeiro lugar, trata-se de um conhecimento, tá? Assim como os outros, com suas rupturas, com suas descontinuidades, mas trata-se de um conhecimento selecionado a partir de uma cultura social mais ampla, que passa por um processo, e é importante a gente discutir isso, né? Por um processo de transposição didática, ao mesmo tempo em que ele é disciplinarizado. Então, essas características são muito importantes. E isso aqui já é bem diferente do que pensar ciência, pensar o próprio conhecimento cotidiano. O conhecimento cotidiano, ele não tem como ele é mais espontâneo e como ele se dá por outras vias, ele não passa por essa organização nesse sentido aqui. Embora a gente possa pensar assim, não, mas eu organizo uma rotina do meu dia. Sim, a gente pode organizar bem a rotina do dia, né? Você pode colocar na agenda, tem pessoas que são... A gente fala muito na expressão, né? Fulano é pragmático. O que significa isso? No linguajar comum, né? Que está distante lá da filosofia pragmática, de verdade, americana. Mas quando a gente fala, sujeito é pragmático, é sistemático, significa que ele incorpora no seu conhecimento cotidiano elementos que fazem parte de um processo que não pertence ao conhecimento cotidiano mais espontâneo, mas que tem origem nesse tipo de conhecimento, né? Que é um conhecimento disciplinarizado, que tem uma regulação, né, dos tempos, das ordens, né? Segunda característica essencial segundo aspecto constitutivo, que eu poderia dizer que é essencial para a gente pensar o conhecimento cotidiano, o conhecimento escolar, é que ele se constitui, e aí sim, retomando nossa conversa da aula passada, ele se constitui no embate com demais saberes sociais. O termo que ela usa é bem esse mesmo, no embate. E eu acho bem legal isso na forma como a Alice Lopes vai construindo aqui, porque ela o tempo inteiro está falando em choque, em constrangimento, em conflito, em tensão. E ela faz isso tudo, fala nesses termos, sem aquilo que a gente tem, assim, muito... E aí é uma construção muito nossa, né? Assim, muito culturalmente alimentada, de imaginar que tudo que envolve embate, conflito, tensão, disputa, é necessariamente algo ruim, algo que é um problema. Não.
Nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui é um elogio, inclusive, a esses processos, desde que eles sejam, como eu posso dizer aqui, a todo momento, desde que eles sejam passíveis de análise crítica, estranhada, distanciada, né? Os embates, os conflitos, os confrontos, os diálogos, a possibilidade de posições antagônicas serem apresentadas, serem postas em conflito, eu acho que é uma possibilidade sempre de transformação, né? E aí o que ela tá falando aqui mais uma vez é que o conhecimento escolar define-se em relação aos demais saberes sociais, seja o conhecimento científico, seja o conhecimento cotidiano ou os saberes populares, que eu acho até, viu, Daniel, que aquela sacada da tua esposa em colocar o sal no alho, se ela não apresentou uma explicação, colocou o sal no alho para poder fazer, né, para poder pisar, se ela não deu uma explicação, sei lá, bioquímica para o processo, provavelmente é um saber popular que foi mobilizado ali, né, e pensado para um problema cotidiano, para um problema do dia a dia, né. Então, gente, sobre esse trecho, sobre essa discussão toda, tem um trechinho na página 138 que eu acho que ela dá uma amarrada boa aqui nessa discussão, né? Ela diz assim: em face das pesquisas, a problemática entre conhecimento cotidiano, conhecimento científico e conhecimento escolar se estrutura. Segundo os princípios que defendo, um dos obstáculos a ser suplantado pelo conhecimento científico em seu processo de desenvolvimento e construção é o conhecimento cotidiano. Conhecemos sempre contra um conhecimento anterior, contra as nossas primeiras impressões, suplantando o empirismo do conhecimento cotidiano e familiar. Portanto, a fim de discutirmos o processo de constituição do conhecimento escolar, é importante compreendermos a organização do conhecimento cotidiano contra o qual se organiza o conhecimento científico. Transportando para cá as reflexões sobre conhecimento científico, na perspectiva descontinuista, não há conhecimentos melhores ou piores, mas conhecimentos diferentes, com racionalidades distintas aplicadas a instâncias de realidades distintas. Então, em síntese, ela vai apresentar o conhecimento escolar nessa articulação da contraposição, né, e da contraposição mesmo, né, que é a ideia do conhecimento científico se fazendo contra o conhecimento cotidiano, e o conhecimento escolar com essas características. Um conhecimento que passa por um processo que é feito, que é construído através de um processo que é um processo moderno, que é um processo histórico, que é um processo relacionado à nossa sociedade, que é esse processo de disciplinarização. Então, a disciplinarização dos conhecimentos é característica exclusiva dessa forma de conhecimento, que é o conhecimento escolar, e aí esse modo vai ser um modo extremamente definido, importante na forma como nós vamos nos definindo enquanto sociedade. Esse processo de disciplinarização vem acompanhado de um processo de transposição dos saberes, do conhecimento. Estou falando do conhecimento, não estou falando especificamente do conhecimento científico, mas aí ela vai dar uma ênfase muito grande no lugar do conhecimento científico, nesse processo de transposição, e aí ela vai dizer que a transposição nos leva, né, o movimento da transposição, ele tem essa intenção, né, de levar os saberes científicos para salas de aula, para que eles sejam ensinados. Isso nos leva a um erro, a uma inconsistência no trabalho da prática pedagógica. E aí ela vai defender a ideia de mediação didática, como algo que faz algo que é diferente da ideia somente de transportar,
o conhecimento. É algo que tem a ver com a produção mesmo, novamente, de um diálogo, de uma coisa que não é imediata, de uma coisa que tem não é só uma ponte, é mais do que isso, é um movimento dialético, de desconstrói e reconstrói, produz algo nesse processo. Por isso tem características diferentes, não é a mesma coisa num outro lugar, não é a mesma coisa simplificada, é uma outra coisa que tem a ver com aquela primeira, mas é uma outra coisa, é um outro conhecimento. E a mediação tem essas características. E nesse processo, o que ela vai por fim, nos salientar é que o processo escolar, ele acaba por transformar a ciência de referência. Nesse processo todos nós temos uma transformação das ciências de referência em saberes escolares. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Então vamos falar um pouco do processo de disciplinarização, uma das características bem fundamentais de todo esse movimento aqui que ela tá nos apresentando. Pois não, Evelane? Pode falar. Bom, eu estava pensando sobre essa questão da mediação didática, né? E aí eu me recordei daquele texto que a gente viu na unidade 2 mesmo, na disciplina, um pouco Sim. antes do recesso, do B, né? Quando ele fala, quando o sociólogo quer ser professor. E aí, ele como professor, né, universitário, em um ambiente onde geralmente o foco se dá muito em um ensino, né, conteudista, né, semelhante a uma palestra, e quando ele vai para o ensino básico, ele se encontra frente a essa barreira da mediação didática que para ele aparece, já que a competência pedagógica parece ser uma coisa ainda muito distante do ambiente acadêmico, embora nos últimos anos tenham ocorrido mudanças significativas, né? Mas a universidade, durante muito tempo, foi relacionada a essa ideia de que, para ser professor, você tem que ter uma bagagem teórica muito grande, mas, em detrimento a isso, não importa se você leva em conta essa dimensão pedagógica, né? Então, quando ele chega a esse ambiente escolar do ensino básico, ele se depara com esse desafio, e aí ele diz que percebe que não adianta apenas você saber todos os conceitos, saber sobre todas as teorias, se você não consegue mediar isso didaticamente entre os estudantes, né, que vêm de realidades diferentes e que muitas vezes não têm contato com essas grandes teorias, né? E aí eu achei interessante, porque a gente passa a desconstruir, sobretudo quando a gente... na licenciatura essa discussão é muito mais forte, né? Mas talvez no bacharelado, na pós-graduação, ainda não se discuta muito sobre que a aula ela não é uma palestra, né? Não é uma palestra. Então era mais para ressaltar esse sentido mesmo. E eu também lembrei de uma segunda questão que trata agora da nossa sociologia, né? De nós, enquanto cientistas sociais, e quem, no caso, faz licenciatura, né? Futuros professores de sociologia no ensino médio. Como trabalhar a sociologia enquanto ciência, né? Com conceitos, enfim, com todo esse arcabouço teórico no ensino médio. E acredito que nas disciplinas de práticas de ensino, de didática, etc., essa discussão seja muito forte, né? Porque é muito importante ter noção dessa dimensão. Mas eu lembrei de um texto muito interessante que eu tive contato com ele durante a minha graduação, em uma disciplina, né, voltada para a área pedagógica, já que eu fiz licenciatura na UES, no caso, da Sayonara, só um instante, da Sayonara
da Sayonara de Amorim Gonçalves Leal. O nome do artigo é Dispositivos de Normatização do Ensino de Sociologia na Escola, Formação e Saberes Docentes de Licenciados em Ciências Sociais, no Distrito Federal. E aí, nesse artigo, ela vai tratar de como a sociologia, né, nesse processo de mediação didática, ela tem sido trabalhada no ensino médio a partir de observações de estudantes que fazem licenciatura na UNB, na Universidade de Brasília. E a partir dos relatos desses estudantes, ela observou, né, algumas questões, né, acerca de como essa mediação didática ela nem sempre ocorre da forma como a gente espera, né? E isso parte a partir da experiência de estagiários na disciplina de sociologia no ensino médio. E aí ela traz alguns pontos, né, como, por exemplo, é percebido que, às vezes, nessa tentativa de levar a sociologia para o ensino básico, surgem práticas docentes que são desconexas. Muitas vezes, isso surge devido a professores que não são formados propriamente na sociologia, então o conteúdo sociológico acaba se transformando muito num conteúdo só de debate, né? Debate de temas sociais, e acaba ficando meio que esvaziado, né? E aí ela vai trazendo uma série de outros exemplos, né, de como esse ensino de sociologia vai aparecendo no ensino médio como uma tentativa de didatizar o conhecimento sociológico como ciência, né? Então, seria mais nesse sentido. Depois eu posso socializar para quem tiver interesse esse texto. Obrigada. Por favor. Perfeito, perfeito. Nossa, muito obrigado. Que excelente lembrança. E a Sayonara era também uma das organizadoras do Eneseb, né? Do GT de Ensino de Sociologia, muito legal. Napier, pode falar também, comente. Depois comentar. Não, eu queria só fazer um comentário, Everlândia, falando esse texto da Sayonara e problematizando, e falando que às vezes as pessoas não qualificadas lecionam a disciplina da área de ciências sociais ou ciências humanas por aí. Lá no UFES, uma vez, não sei como, não me pergunte, caiu uma professora de paraquedas no camp para dar disciplina de ciências sociais, de ciências de sociologia. E aí eu sei que essa criatura, os alunos foram falar em Marx lá para ela, e essa criatura foi dizer que Marx era um grande capitalista, porque escreveu o Capital. Gente, isso no ensino superior. Gente, entendeu? Então, é crítico o negócio, entendeu? Sabe assim? Aí depois, e como foi que nós chegamos a essa conclusão? E essa atona isso. Na época, meu irmão era professor nesse camp de filosofia. E aí chegou essa professora lá que caiu de paraquedas, não sei como, para dar aula de sociologia. Vamos atrás da formação da criatura. A criatura, ela tinha feito pedagogia, não sei se existe ainda, mas aquela pedagogia que quando começou a regulamentação que para todos os pedagogos ter ensino superior, e aí aqui no Ceará a UVA começou a diplomar o povo fazendo curso aos finais de semana nas escolas da esquina, né? E que a proposta inicialmente para quem já estava na docência, aquela tia, senhora com 60, 50 anos, tudo bem. Mas uma grande galera de gente nova, aí 17, 18 anos saindo da universidade, foi fazer, né, faculdade dessa forma. Então essa criatura terminou em 2 anos de pedagogia. Não sei como ele fez pós-mestrado, doutorado, e aí caiu lá para poder dar essa disciplina. E aí os alunos já tinham ouvido Marx na aula de filosofia, e quando vi a professora de sociologia desse absurdo, foram correr para o meu irmão comentando essa história, né? Só que essa história rodou a universidade, não pelo meu irmão, mas pelos alunos, tá entendendo? Sabe? Detonando lá, docente e tudo mais lá. Mas eu fico imaginando como é complicado, sabe? Como é complicado. E aí, isso eu não só vou trazer para a questão da sociologia, mas para as próprias disciplinas da área de ciências humanas, né? Eu conheço uma pessoa muito próxima que dá aula de história, formado em história, mas tem uma concepção tão positivista da vida,
sabe, que eu fico, me dá pena dos alunos. Eu faço algumas desconstruções teóricas e tudo, sabe, mas uma criatura completamente assim, com discursos muito reacionários. Já melhorou muito por decorrência da convivência comigo e ali tudo mais, sobre questão, esses temas que às vezes no dia a dia, sobre racismo, homofobia, machismo e tudo mais, né? Mas eu fico imaginando, meu Deus do céu, sabe? Como é que nós vamos avançar, às vezes, como país, como sociedade, se nós que somos os multiplicadores, os formadores de opinião, das opiniões, né? Para desconstruir, né? Essa concepção tão reacionária de sociedade, ou seja, está reafirmando como professores, ou na universidade ou no ensino básico. Para mim, isso é muito preocupante, viu? Era só isso mesmo para poder compartilhar esse caso a partir da fala da Everlândia. Gente, não, são questões bem importantes para a gente pensar a nossa própria realidade, né? Eu gosto quando vocês conseguem fazer essas conexões, assim, sinto que a nossa conversa fica bem mais enriquecida. Obrigado pelas contribuições. Olha, Evelane, assim, essa discussão que a gente pode fazer a ponte lá com o do B, né, fazer essa conexão, ou então mesmo com o texto da Sayonara, só nos chama atenção para a importância de assim, compreender como que esse fenômeno aqui do processo de produção de conhecimentos escolares, ele é muito mais complexo do que uma ideia de uma mera reprodução de um determinado saber científico, e não funciona. Essa concepção de transposição didática é justamente essa crítica que a Alice Lopes está apresentando aqui, essa ideia de transposição de conhecimento, ela não se aplica para a escola, até porque você está transpondo o que, para onde, quem são os sujeitos que estão falando sobre isso, qual que é o fundo de conhecimento cotidiano desses sujeitos todos, como é que se fala. Falar ciência é o mesmo de fazer ciência, já começa por aí. Então, aquele mesmo que faz, ele é capaz de falar com qualidade daquilo que está fazendo. Então, é por isso que ela chama atenção para os processos de mediação. E esses processos de mediação, olha só que legal. Ela, em nenhum momento, está falando que é um processo que é única e exclusivamente uma atividade do professor em relação aos seus estudantes. É uma atividade coletiva, é uma atividade que faz parte do que se produz dentro do que ela está usando lá, a expressão do não é do Bachelard agora, me faltou o nome, mas está trazendo a discussão da noosfera, né, de todo um complexo de conhecimento que está sendo partilhado, né, aquilo que a gente pode falar de uma comunidade relacionada a um determinado saber. Como que uma comunidade relacionada a um determinado conhecimento se organiza para ensinar este conhecimento. E todo esse trabalho pensado e refletido é o trabalho de mediação de comunicação e de ensino. Então, quanto mais uma determinada área do saber, numa realidade em que esse saber tende a ser ensinado para todos, ou se orienta nesse sentido, tanto mais essa comunidade é preocupada em produzir boas formas eficazes de ensinar elementos para a produção de sujeitos que são capazes de produzir nesse saber, né? Enfim, aquele caminho todo que eu estava discutindo. Olha como é um trabalho sofisticado, esse trabalho de mediação didática. Não é como você bem lembrou, né? E o Dubé, né? O Dubé é ótimo, porque ele é um cientista de ponta, um sociólogo daqueles, né, que a gente estava falando, que, nossa, sociólogo rebuscado, que faz pesquisas, que trabalha com conceitos, com teorias do mais alto gabarito aí da área das ciências sociais. Ele vai dar aula no ensino fundamental e no médio, e ele acha que basta aquele conhecimento todo que ele tem, que é claro que ele vai chegar lá e vai ensinar. Ele não consegue. Ele é ineficaz, ele não dá conta. Aí é uma questão completamente diferente desse exemplo que você trouxe, né, Napier? Esse exemplo é uma outra questão que ela está também chamando muita atenção aqui. Que, vejam só, a gente tem feito, e aí é algo que ela vem também chamando
muito, ela vai dando aos poucos, né, para depois chegar nesse cenário que é um cenário crítico que a gente vivencia hoje. Junto com dois processos. Primeiro, um processo um processo problemático de estratificação e hierarquização dos conhecimentos, correto? Assim, e assim, de uma ultravalorização da especialização dos campos científicos, né, dos especialistas, que acaba, quando essas especializações são desprovidas de uma crítica, da própria crítica, da descontinuidade, da ruptura do próprio conhecimento, elas acabam virando dogmas, elas acabam virando discurso que não é a ciência, que é o cientificismo, né? Enfim, aquele especialista que é o especialista que ele não tem os seus conhecimentos validados pelo poder de resolver problemas que esses conhecimentos têm, né? Pela capacidade, mas sim pelo respaldo do que aquela fronteira, né, nos termos do Bernstein, que é aquela classificação forte daquele conhecimento. Nossa, o sujeito é um grande especialista em não sei o que lá. Então, esse grande especialista em não sei o que lá, ele tem autoridade, e a autoridade discursiva, uma autoridade pedagógica, relacionada exclusivamente a esse status da especialização. E aí há uma crítica, uma grande crítica a isso, né? A essa estratificação e especialização. Só que essa crítica, ela vem embutida com uma espécie de como é que seria o remédio para esse problema, acaba sendo um outro tipo de problema, um outro problema maior. A gente sempre faz metáforas para explicar, né? Tem um problema de usar tanta metáfora assim, mas é que a metáfora ela é didática, né? Mas então, nós fazemos uma crítica à especialização e fazemos uma sobrevalorização à homogeneização do conhecimento. E aí, a gente chega naquele problema. Bem, ela não precisa ser uma cientista social para ensinar sociologia, porque a sociologia é uma coisa que todo mundo vê no dia a dia. Todo mundo faz no cotidiano. Ah, mas os saberes cotidianos são tão válidos quanto os saberes científicos. Valem a mesma coisa, pode até valer a mesma coisa, mas tem aplicabilidades e resultados e desdobramentos diferentes. Isso precisa estar colocado. Então, ela também apresenta essa questão importante para nós. E aí, com o processo de crítica aos conhecimentos estratificados, em primeiro lugar, né, hierarquizados e compartimentados, há uma crítica também à ideia de conhecimentos em formas disciplinares, porque eles estão estratificados, eles estão compartimentados, e esse é um fenômeno que é resultado do processo de disciplinarização desses conhecimentos. A disciplinarização, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas entre as características do que significa a disciplinarização dos conhecimentos, significa prepará-los de tal modo que eles têm ritmos, formas, modos também de se avaliar que são específicos, que fazem parte que estão relacionados a essa comunidade de saber. E aí eles têm processos de identificação próprios. Eles estão sempre, não estou falando de identidades próprias, estou falando mais de identificação próprios, porque é um processo que eles vão se identificando ao longo da história do desenvolvimento das disciplinas escolares, dos próprios sistemas de educação. E aí, quando se critica esse formato e as consequências desse formato, claro, tem problemas gravíssimos aí. Mas essa crítica, às vezes, ela passa do limite, ela acaba dizendo que não vale. Esse é um tipo de conhecimento que vem junto assim, com a ideia de que tudo é igual. Tudo é igual. O conhecimento científico é igual ao conhecimento saber popular, que é igual ao conhecimento cotidiano, e o saber escolar é uma mera transposição do conhecimento científico ou dessa certa seleção. E aí nós vemos que não é. É necessário. Por isso é necessário também, né, muito bem colocado, Evelane, também é necessário pensar
como ensinar. Não só saber muito bem o que ensinar. Uma coisa é fundamental, é indispensável se saber com profundidade do cientista até. Porque você precisa ter autonomia em relação àquele objeto, ter criticidade em relação ao objeto que você vai ensinar, até para que você possa ensinar de fato, mas é preciso, mas não para aí. O trabalho do professor que ensina ciências, é o trabalho também de saber como. E esse saber como não é uma fórmula de bolo. Vocês já ouviram isso muito, né? Vocês estão nas licenciaturas, não é uma fórmula fechada. Assim como o próprio conhecimento não é fórmula fechada, na verdade, o conhecimento pedagógico também é um conhecimento que é um conhecimento do nível da praxis, do nível da prática e da teoria pensada e refletida no dia a dia. Então, por isso tão importante, Evelane, nossa, mencionou coisas muito legais, tão importante a formação que passa, por formação do docente, que passa pela experiência escolar do estágio. Olha a necessidade disso, olha o lugar agora também na construção desse currículo da formação docente. O estágio docente ele é fundamental nesse sentido. E ele é único, porque é diferente do professor que aprende fazendo. Claro que a gente vai aprender muita coisa na prática fazendo mesmo, mas o estagiário em formação, que é o docente em formação, que tem essa possibilidade de estar ali com a teoria muito fresca e com possibilidade de observar e agir e refletir sobre a sua ação ali em campo, é muito única e é muito pouco valorizada no meu ponto de vista, em termos do quanto ela é importante para esse processo de formação. Mas, enfim, voltando aqui para o nosso problema do texto, né? Quando a gente fala em disciplina, né, nessa forma, eu já fiz essa pergunta para vocês. Se eu já fiz, me desculpem, mas eu queria fazer de novo. Podem jogar aqui no chat, tá? Não precisa nem responder se não quiser. Mas quando a gente fala em disciplina, eu queria que vocês colocassem aqui, expressassem quais são os outros termos que vocês associam à ideia de disciplina. E aí não pensando só na disciplina escolar, não. A ideia, disciplina. O que aparece para vocês quando a gente fala? O que vocês já sabem sobre disciplina? Disciplina está relacionada a quê? Disciplina. Quando a gente fala em disciplina, processo, controle. Passou uma moto aí. Normas. Isso. Essas palavras, elas são essenciais para a gente entender, porque antes dos saberes escolares estarem construídos nesse formato, que é o formato disciplinar, a noção de disciplina, de fato, estava sendo construída na sociedade moderna nesse sentido, relacionado a controle, às normas sociais. E a ideia, gente, a disciplina, e aí tem todo um trabalho bem profundo, provavelmente vocês já viram em outras disciplinas, olha aí, falando em disciplina, né? Em outras oportunidades, provavelmente vocês já acessaram isso, que é toda uma discussão do biopoder e do controle social organizado através dessa forma de poder disciplinar. Através dessa forma, na verdade não de poder disciplinar, dessa forma de organização disciplinar, que é uma forma que utiliza menos ou mobiliza menos do Estado o seu poder de reprimir e de controlar por meio da sanção física, ou mesmo claro, o Estado continua prendendo, mas a punição, que é uma punição exemplar, sabe? A ideia do linchamento, a ideia de enforcar, né? Os Estados passam a fazer menos isso e utilizam, tô sendo assim, tô resumindo pra caramba essa discussão e até incorrendo aqui em
possíveis obstáculos pedagógicos que nos levam a uma interpretação errada desse fenômeno, tá? Então, com muito cuidado aqui, porque eu estou reduzindo bastante isso, mas a ideia é assim, de que em linhas gerais descobre-se um método mais eficaz de se organizar e de se controlar esses novos modelos de organização social, que são os estados-nações, que são muito mais do que pequenas comunidades que todo mundo acaba se conhecendo, ou tem algum tipo de relação de parentesco, ou até mesmo comunidades que podem ser um pouco mais extensas, porque partilham de uma mesma consciência coletiva por meio de uma moral única, de uma religião única. Nós estamos falando agora de organizações humanas, de sociedades humanas que comportam diversas comunidades, que comportam até diversas línguas no mesmo país, e precisam aprender a falar uma mesma língua para se comunicar, que precisa de um sistema mais amplo e que o Estado não teria, mas não tem de jeito nenhum. Não, isso assim começa a ficar tão claro ali nos tempos de Maquiavel, depois um pouquinho em Hobbes e Locke, né? Começa a ficar tão claro que é impossível para o soberano, para o Estado ali organizar esse tipo de sociedade, que já não é mais... Aí tem uma discussão lá no Adorno, que vai fazer essa diferenciação do que é sociedade e comunidade, mas é impossível organizar utilizando os mesmos meios de controle, que é o meio da espada. Não dá, é preciso algo muito mais eficaz. E esse algo eficaz é a ideia de que os próprios indivíduos, os próprios sujeitos, passam a exercer esse controle, que a intenção de controle do Estado seja exercício dos próprios súditos. E lembrando Weber, uma das nossas grandes referências, que o meio daqueles que são os dominados na relação seja a finalidade para aquele que domina. Que o meio para agir seja a finalidade daquele que busca. Então, a ideia é incorporar os códigos disciplinares de uma determinada sociedade. Então, antes disso ser o modelo, a formatação dos sistemas escolares, dos saberes escolares, isso já está sendo construído em escala nesse modelo de sociedade moderna. E esse modelo de sociedade moderna ele depende de estruturas, de instituições que incorporem esse sentido de disciplina com horário. Então, quer dizer, você não vai... O que significa, assim, uma coisa bem, bem básica do que é esse modelo de disciplina para a sociedade moderna? Um exemplo possível. Você não vai mais dormir quando o sol se pôr e acordar quando o sol nascer. Você tem uma jornada de trabalho de 16 horas, de 14 horas. Então você vai seguir o relógio com um horário. E o relógio ele tem um horário que é regulado e é controlado para acompanhar o tempo do quê? O tempo da produção. O tempo da produção industrial. O ritmo do comércio. Mas você precisa formar sujeitos capazes de acompanharem esses ritmos. Para isso é necessário passar por esse processo de disciplinarização de corpos, de ritmo. Tudo bem, gente? Acho que é importante passar um pouquinho por isso, né? E aí eu pergunto para vocês já experimentaram outros... o Giddens também, né? Fala bastante dessa... E assim, esse controle que é exercido pelos próprios indivíduos, isso não acontece assim, do dia para a noite. Isso é um processo de longa construção. Longa construção que caracteriza o desenvolvimento da modernidade. E o desenvolvimento das escolas modernas é parte... Mas eu não vou dizer que é parte coadjuvante, não. É parte indispensável para o desenvolvimento disso tudo. As escolas são instituições essenciais para esse processo. Tanto é que vocês vão perceber, e aí tem um livro muito legal sobre isso, que é o livro eu já mencionei aqui em algum momento com vocês, eu tenho certeza disso,
o livro do Benedict Anderson, que se chama Comunidades Imaginadas. E nesse livro, ele conta, né, ele está chamando as comunidades, ele utiliza esse termo, comunidades imaginadas, para conceituar, né, para dar a ideia do que são os Estados-nações contemporâneos que nós conhecemos, né, como é que eles vão se formando enquanto nações. E aí, ele nos mostra ali como que o processo de formação do ser nacional, que é um tipo de ser social muito específico, né, forma-se para esse tipo de sociedade, ele precisa de instituições fundamentais, como o exército, precisa do museu, precisa de uma certa ideia de nação que passa pelos símbolos, né, pela bandeira, pelos mitos de origem que precisam ser socializados, pelo reconhecimento dos outros seres nacionais entre si, né, que são diferentes ali daqueles da sua comunidade mais local, que são outros que, por vezes, por gerações anteriores, eram inimigos até, né, mas toda essa passagem passa por uma instituição que os afasta dos seus clãs de origem e os integram em uma ideia de uma comunidade muito mais ampliada, abstrata, que é essa ideia de nação. Isso é o processo escolar. Esse é o nascimento, é a gênese do processo escolar moderno. E aí o que está no currículo oculto, desde o primeiro momento dessas escolas feitas para a formação de sujeitos para sociedades modernas nacionais, é justamente a disciplina. Por isso, gente, faz todo sentido a gente pensar nas organizações das escolas, com carteiras, com horário, o compartimento, né? As disciplinas compartimentadas, uma seguida da outra, né? Enfim. Mas esse processo, ele acaba, assim, colidindo, né, com o processo de essa vontade, né, essa intenção de trabalhar com elementos do conhecimento científico na escola, né? Então, ela analisa esse processo de disciplinarização sob 2 pontos de vista, né? Sob 2 aspectos, na verdade, não 2 pontos de vista. Sob 2 aspectos. O primeiro, ela vai definir o que é disciplina e quais são suas características básicas, e ela vai analisar os efeitos em termos de conhecimento desse formato. E esses efeitos eles se desdobram em 2 principais, né? Quer dizer, tem 2 características principais desse formato disciplinar, que é o formato do conhecimento escolar, o formato dominante do conhecimento escolar. Tem 2 características que produzem efeitos no conhecimento. Uma delas é a estratificação dos saberes, e a outra é a compartimentação do conhecimento em disciplina. Então, tem uma síntese legal, um trechinho legal que eu queria destacar com vocês, que eu acho que ela dá uma amarrada legal nisso tudo, que fica lá na página 176. Ela diz assim, ó: posteriormente, analisarei a estratificação e a compartimentação do conhecimento em disciplinas pela construção do argumento de que esses processos não devem ser questionados a partir da defesa, de novo, aquilo que a gente estava falando um pouco antes, de uma falsa homogeneização dos saberes. Ou seja, a partir da defesa de uma falsa igualdade epistemológica dos saberes. Por fim, discuto a tensão, disciplinaridade e interdisciplinaridade, e argumento que não devemos abdicar das disciplinas em nome de um projeto de interdisciplinaridade que se aproxime de um ideal generalista centrado na ideia de unificação do conhecimento. Eu gostaria até de avançar com vocês um pouco nessa discussão da tensão, da proposta que ela diz aqui de tensão entre disciplina e interdisciplinaridade, mas essa é uma discussão um pouco mais específica. O que eu acho que é bem importante a gente reter aqui dessa conversa é que o fato dos conhecimentos serem pensados nesse formato produziu
efeitos no modo como esses conhecimentos foram sendo desenvolvidos nesse formato escolar. Isso vem com certos problemas, mas isso também produziu características próprias desses conhecimentos que são valiosas para nós compreendermos eles nos seus processos próprios, né? E aí tem a ver com a formação das comunidades disciplinares. O que ela nos propõe é que, tomando uma postura que reconhece aquela epistemologia histórica e a sociologia do currículo, a gente não fique fechado, né, nesse conhecimento disciplinar. Reconheça isso como processo também. E entenda, né? Então, vamos entender um pouco mais sobre o que é essa noção de disciplina, de conhecimento na forma de disciplina. E aí, ela para desenvolver, né, essas características próprias da ideia de disciplina, ela chama como referência o Chervel. O Chervel tem um texto que é muito legal, que eu recomendo para vocês, que é a História das Disciplinas Escolares. É um texto que sempre nos concursos para professor, os concursos para universidade, para esses assim, de Instituto Federal, sempre acaba caindo alguma coisa do Chervel quando vai falar dessa discussão mesmo sobre a forma da disciplina. Então, o André Chervel é uma referência bem interessante nesse sentido. Ele é historiador, né? Então ele está fazendo uma discussão sobre a história das disciplinas escolares, história da educação. Lá na página 177, vocês vão encontrar um trechinho interessante sobre isso. Diz assim, ó: como discute Chervel, as definições do termo disciplina acabam por ser demasiadamente vagas, apresentadas como conjunto específico de conhecimentos que tem suas características próprias, sobre o plano de ensino, da formação, dos mecanismos, dos métodos e matérias. Ou então demasiadamente restritas, como unidade metodológica, ela é a regra, disciplina comum a um conjunto de matérias reagrupadas para fins de ensino, o dícere, né? A partir de uma análise histórica do termo, com o intuito de compreender melhor o seu significado, o Chervel identifica que até os fins do século XIX, a palavra disciplina possuía apenas o sentido de vigilância, repressão, aquilo que a gente vinha falando. O que hoje denominamos por disciplina, conjunto de conteúdos de ensino, era identificado pelos termos partes, ramos ou matéria. Matéria ainda é usado, não é verdade? De vez em quando a gente fala em matéria. Foucault, por sua vez, analisa o desenvolvimento desse poder disciplinar como processos de vigilância e de controle do quê? Do tempo, do espaço, do corpo, como uma nova forma de dominação, surgida nos séculos 17 e 18, em substituição às formas correntes de dominação, mais diretamente opressivas. Então, tudo aquilo que a gente estava falando. Então, aqui a gente tem que destacar duas coisas. Primeiro, a importância de associar esses processos de organização das formas escolares de se produzir conhecimento, de se ensinar conhecimento, a forma de se produzir condutas físicas e psíquicas para a vida moderna. E como é que isso era feito? Isso era feito através dessas disciplinas, e como é que isso era... por isso a gente tem até hoje, né, um pavor ancestral relacionado a esse instrumento, que é o instrumento da avaliação. Porque a avaliação não está avaliando a aprendizagem, a avaliação está avaliando os sujeitos, nesse sentido. Os exames. Então, os exames, eles tinham essa característica, né, de avaliar se aquela conduta estava sendo forjada, né? Então, ele carrega isso. E eles têm um papel crucial nesse momento de desenvolvimento, né? Os exames, diz lá, fazendo menção a Varela, na página 177, diz lá Alice Lopes. Varela analisa como a generalização do exame em diversas instituições, especialmente educacionais, permitiu ao poder disciplinar
introduzir-se nos corpos, mentes e gestos dos sujeitos, pelos mecanismos de vigilância e de sanção, mantém as relações de força invisíveis. Isso é chave para a nossa discussão. Aí, gente, ó, façam aqui, ó, sugestão. Façam um esforcinho para rememorarem as discussões lá do Bourdieu, que vocês fizeram com o professor Domingos. Para que todo aquele processo de violência simbólica tenha a possibilidade de ser realizado de fato, preciso que esses mecanismos de vigilância e, sobretudo, de sanção tenham um caráter invisível ou implícito, né? E para isso, então, não é o professor, nem o sistema, nem a escola que está punindo o estudante que não foi bem no exame. Nesse sentido, conclui a autora, as disciplinas foram técnicas de adestramento e individualização que pretendiam maximizar as forças dos indivíduos, otimizar seu rendimento, extrair deles saberes e lhes conferir uma determinada natureza. Desta maneira, as instituições escolares deixaram progressivamente de utilizar mecanismos repressivos, ao invés de ser expresso exteriormente a cada sujeito, tornou-se interior ao próprio processo de ensino e aprendizagem e, de certa forma, interior aos próprios sujeitos. A grande sacada de todo esse processo é isso: transformar uma intenção que é externa, um propósito de formação e de vigilância e de condução que passa por mecanismos de controle externos em algo que é internamente, a coerção no nível interno, né? Então, o próprio estudante, ele não precisa ser punido pelo professor, em alguma medida. Ele é punido pela mensagem que está sendo construída de que, olha, se eu não conseguir entregar, se eu não conseguir realizar esse trabalho corretamente, do jeito que está ali previsto no currículo, eu que não dei conta. Eu que sou ruim, eu que sou fracassado. Vocês, quando forem construir instrumentos de avaliação para os seus estudantes, comecem a pensar nessas questões. Talvez eu estou trabalhando muito, com quem é meu aluno na oficina de ensino, está com esse desafio, né? Como a gente produz uma avaliação de sociologia para o ensino médio, para a graduação, que seja um instrumento formativo de produção de conhecimento e diagnóstico, mais do que uma ferramenta de demonstração de saberes que já estão instituídos previamente, que são externos aos estudantes. Como fazer isso, né? Sabendo que nós somos produtos e produzimos tradições disciplinares antigas de escola e acadêmicas também, né? Essa é uma boa questão e é um bom desafio para nós. Pensando que esse é um modelo que está aí, né? Lembrando a todo momento, né? A gente está discutindo isso, a gente está pensando isso justamente nessa chave de epistemológica que a Alice Lopes propõe, que é a chave que pensa sempre na possibilidade de conhecer para romper, conhecer para questionar, conhecer para tensionar, para dialogar. Correto? Tudo bem? Bem, a disciplina, a ideia de disciplina também, ela está muito associada, e vocês falaram, né, controle, a ideia de estar, assim, também
pondo as coisas em ordem, mas tem um outro elemento que está muito associado à disciplina, que é a ideia do exercício, do esforço. A disciplina, agora pensando um pouquinho fora desse nosso tema central, mas a disciplina também está muito associada, por exemplo, ao mundo dos esportes. Não é verdade? Um atleta, para ser um atleta, ele tem que ser, acima de tudo, um sujeito muito disciplinado. Disciplinado com os treinos, com a repetição, com os exercícios. Então, tem uma ideia de que a disciplina ela tem um parentesco com essa ideia de ginástica intelectual, ginástica no sentido de você repetir rotinas e procedimentos para você transformá-los em hábitos, você já faz de modo automático. Olha só que interessante, nesse sentido, isso aí não é a Alice Lopes que está falando, não, isso aqui sou eu que estou fazendo umas conexões, mas em uma grande medida, os conhecimentos escolares, se eles trabalham no sentido de dialogar com os científicos, de mediar os científicos para que eles passem a compor o rol dos conhecimentos socializados amplamente, passem a fazer parte ali do dia a dia, mas se eles vêm nesse formato disciplinar, eles só são trabalhados dessa forma, eles, quando passam a virar hábitos do dia a dia, né, eles viram exercícios que são praticados, se transformam em rotinas, e a partir dessas rotinas se configura um hábito, né, faz de modo automático. Se nós passamos a fazer qualquer coisa de modo automático, já não tem nada a ver com ciência, não é? Já não tem nada a ver com conhecimento científico. O conhecimento científico ele pode ter vários protocolos e procedimentos que são aplicados para lidar com um determinado objeto, um determinado problema, mas ele não pode ser automático, porque se ele for automático, autômata, né? Então, se ele for uma coisa assim, feita de modo impensado ou irrefletido, ele já tem muito mais cara de um conhecimento cotidiano assentado, né? Transformado, né? É a transformação do conhecimento cotidiano do que o próprio conhecimento científico. E me parece que é nessa faixa mesmo que trabalha o conhecimento escolar, não é? Daniel, eu deixei de mencionar isso, mas com certeza caminha, né, junto com a liturgia, com o ascetismo. Inclusive, essas escolas modernas, elas vão replicar diversos elementos que vinham do modo de ensino da catequese, né, na Europa. Então, eu acho que tem tudo a ver esse diálogo, né, esse desenvolvimento do conhecimento. A forma como os corpos. Tá tudo muito, muito, muito próximo ali, né? Tá tudo muito próximo. Claro que aí a instituição escolar vai, aos poucos, construindo uma autonomia em relação à instituição religiosa e vai também colando essa autonomia justamente no diálogo necessário aqui para a sociedade moderna entre o conhecimento científico e o conhecimento cotidiano. Enquanto a igreja vai fazer essa mediação entre o conhecimento cotidiano e os saberes religiosos, ou saberes, a própria mística da comunidade, né? Então é um outro movimento, né? E a instituição passa isso. Embora há muito, né, desse processo dos saberes religiosos terem um lugar na instituição escolar, ou estarem ali sempre influenciando, né? Com certeza. A Foucault tá muito presente aqui nessa discussão, né? Então, mas o que caracterizam o que caracteriza essa forma disciplinar, né, de pensar? Tem um trechinho aqui,
na sequência, aí na página, acho que é 179, ela vai dizer assim: com ele, os conteúdos de ensino são concebidos como entidades sui generis, próprios da classe escolar, independentes, numa certa medida, de toda a realidade cultural exterior à escola. Essa compartimentação, ela vai fazendo isso, né? E desfrutando de uma organização, de uma economia interna e de uma eficácia. Lembra lá do texto também do Antônio Cândido, né? Que a gente vai ganhando essas características de uma economia interna e de uma eficácia que elas não parecem dever nada além delas mesmas. Quer dizer, a sua própria história. Além do mais, não tendo sido rompido o contato com o verbo disciplinar, o valor forte do termo está sempre disponível. Uma disciplina é igualmente para nós, em qualquer campo que se a encontre, um modo de disciplinar o espírito, quer dizer, de lhe dar os métodos e as regras para abordar os diferentes domínios do pensamento, do conhecimento e da arte. Os filósofos do currículo, eles propõem que essas disciplinas, elas são linguagens das ciências de referências, são as ciências de referência didatizadas, mas é justamente alguns filósofos do conhecimento, né? Alguns que ela mencionou ali, né? Os filósofos do currículo. Só que a gente está vendo justamente que não é muito mais do que isso, e quando se propõe ou pretende falar que é isso, tá fazendo alguma coisa que é diferente, né? E aí, nesse sentido, essa perspectiva de uma filosofia do currículo que pensa que são só os conhecimentos científicos didatizados, né, e organizados nesse formato, a disciplina deveria seus conteúdos integralmente à academia e os seus métodos à pedagogia. Tá? Então, junta o conteúdo que está lá na academia com alguns métodos da pedagogia e pronto, você resolve o problema do conhecimento escolar. Sem que houvesse nenhum espaço autônomo para as disciplinas, para as próprias disciplinas, e a pedagogia fosse reduzida igualmente à elaboração de métodos de ensino. É diferente disso que até a Ivelane estava mostrando na fala dela, né? O Chervel, ele demonstra que a história das disciplinas escolares é uma coisa bem diferente disso. Ele questiona essas concepções pelo fato, lá na página 179, se vocês quiserem acompanhar, entre aspas, pelo fato da entidade disciplinar ser compreendida como vulgarização, didatização do conhecimento científico ou acadêmico produzido em outros lugares que não escola. Ao contrário, ele defende que a disciplina escolar é constituída por uma combinação em proporções variáveis de constituintes diversos, tais como ensino de exposição, exercício, ensino de exposição, exercícios, práticas de incitação e de motivação, que são variados, sistemas de avaliação, valores de apresentação e de clarificação, como é que eu legitimo aquilo que eu estou falando, né? Como é que eu respaldo? São diferentes, é diferente para cada tipo de disciplina. E uma preocupação com a progressividade. Tudo isso constitui esse modo de se organizar o conhecimento, isso vai para muito além de um método específico da pedagogia somado ao conhecimento que é desenvolvido na academia, né? Tais constituintes atuam isoladamente e em estreita colaboração, diretamente associados às finalidades educacionais. Então, o Chervel, ele nos apresenta essas características, e essas características chamam atenção para que esse processo de disciplinarização dos conhecimentos, ele produz uma identidade muito específica para o conhecimento escolar. E aí, tem um trecho que eu acho bem importante da gente destacar, lá na página 180,
sobre o conhecimento escolar que a Alice Lopes chama atenção para o fato de que existem diferenças muito significativas entre uma exposição didática e uma exposição teórica. Quer dizer, o ensino dos saberes científicos escolhidos e culturais escolhidos para que a escola produza sujeitos para um determinado projeto de sociedade, voltando lá para aquele sentido lá inicial que a gente falou da aula, e isso é exposição didática. E a exposição teórica, uma forma de falar sobre a ciência, falar ciência. Veja, a exposição didática reúne muitos outros elementos do que uma... Então, a Alice Lopes chama uma atenção imediata para isso. Uma exposição didática é muito diferente de uma exposição teórica. Então, diz ela, lá na página 180, fazendo alusão ao Forcan, como afirma o Forcan, a exposição didática, deve levar em conta não apenas o estado do conhecimento, mas o estado de quem conhece, os estados de quem aprende, de quem ensina, sua posição respectiva com relação ao saber e a sua forma institucionalizada da relação que existe entre um e outro, em tal ou qual contexto social. Não se trata apenas de fazer compreender, mas de fazer aprender, de fazer incorporar ao hábitos. Está aí o desafio, né, do ensino, de fato, né? Assim, a própria organização do conhecimento em disciplina, por si só, é modificadora do conhecimento científico e constitutiva de um conhecimento escolar. Isso quer dizer, gente, que o conhecimento escolar, ele compõe uma instância própria de conhecimento nesse processo. Acho que essa é a principal mensagem desse momento aqui do texto da Alice Lopes. Porque o conteúdo e a forma são inseparáveis, em primeiro lugar, porque tem uma classificação externa e interna das disciplinas na sociedade e das áreas do saber, e isso afeta todo o processo de produção e de ensino, de socialização e de resposta dos conhecimentos. Isso tem a ver com a tradição da disciplina, muito mais do que o teor do conhecimento, com o prestígio acadêmico, com o tempo de existência, com a época que está se falando. Por exemplo, qual era o lugar do francês no currículo do Brasil, lá no começo do século XX, qual que é o lugar do inglês hoje, qual que vai ser o lugar do mandarim, talvez, daqui a algum tempo. Está relacionado ao valor desses conhecimentos, a lógica própria do conhecimento dessas línguas, ao poder de abstração que conhecer uma língua estrangeira pode nos levar a fazer, reflexão. Está relacionado também a isso, mas muito mais do que isso, a fatores das relações internacionais, fatores de relações de dominação, fatores relacionados à economia, fatores relacionados à cultura, ao desenvolvimento político do país. Também, gente, o conhecimento escolar e a produção do conhecimento a partir do conhecimento escolar está muito relacionado ao nível de organização dos profissionais da área. A organização dos profissionais da área, aos profissionais, quando estou falando dos profissionais da área, estou falando da área científica somada à área escolar, conectada, relacionada, ou até a comunidade externa relacionada a um determinado saber. Por exemplo, vamos falar, por exemplo, do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. São saberes históricos, são saberes multidisciplinares que estão ali implícitos nesse tipo de conteúdo que disputou espaço para compor o currículo da escola brasileira, correto? São saberes múltiplos, de conhecimentos múltiplos, de ciências múltiplas, que deve ser trabalhado em disciplinas variadas. Olha que interessante. Mas a quem se refere
A quem esse conhecimento se refere? Esse conhecimento se refere a uma determinada comunidade organizada. Uma comunidade que comporta historiadores, cientistas sociais, filósofos, mas, além disso, muito mais do que cientistas sociais, filósofos, historiadores, nós estamos falando de mestres de cultura, nós estamos falando de lideranças quilombolas, nós estamos falando de lideranças indígenas, de lideranças de movimentos negros, de diversas pessoas que compõem uma determinada comunidade relacionada a um saber disciplinar. Isso tem a ver, então, não apenas com a essência do conhecimento, sempre nesse sentido, tem a ver com as condições objetivas de uma determinada sociedade, de um lugar e de um país. Já estamos encaminhando para o final, gente. Eu sei que tá, né? Eu não estou vendo as carinhas de vocês, não, mas eu estou só imaginando isso aqui. Eu estou olhando para mim e já estou vendo. Estou fazendo igual o Jackson, o nosso ex-chefe de departamento. Uma vez ele me falou assim, sabe o que eu faço quando eu estou na sala online, eu não vejo ninguém para eu sentir como é que tá a turma? Eu olho como é que eu estou no vídeo. Aí ele sente que está falando com alguém. Desculpa, gente, porque esse texto ele tem muito conteúdo e a gente tem muita coisa para falar, né? Então, eu peço desculpa assim, por ter sido até aqui bastante monólogo, mas é porque tem bastante coisa mesmo para puxar. Só para a gente ir amarrando aqui, na página 182, ela fazendo também um diálogo com outra autora muito interessante, que é a Lucila Santos, uma das maiores intérpretes da nova sociologia da educação aqui no Brasil. Ela fala assim, ó, a autora Lucila Santos formula a hipótese de que quanto maior o nível de maturidade de uma disciplina e organização dos profissionais da sua área, maior será o peso dos fatores internos. Esse peso aumenta à medida que for mais descentralizado o sistema educacional. Por sua vez, maior ou menor vulnerabilidade de uma disciplina aos fatores externos dependerá do regime político, do nível e do tipo de desenvolvimento de um país. É importante salientar que os fatores internos e externos são instâncias estanques. Não são instâncias estanques. Há condicionamentos mútuos entre eles, o que precisa ser levado em conta nessa análise. Pensem vocês nesse trecho e no questionamento sobre a sociologia enquanto disciplina escolar. Eu acho que esse trecho aqui ele pode ser um provocador de pensarmos. E aí, nós somos uma comunidade disciplinar que estamos mais vulneráveis aos fatores externos ou o peso dos fatores internos é maior para a nossa comunidade disciplinar? O que vocês acham? Eu tenho certeza que nós somos muito mais vulneráveis aos fatores externos, até porque nós e a disciplina de filosofia, nossas disciplinas relacionadas à nossa comunidade disciplinar foram as duas únicas que precisaram de um dispositivo legal para se tornarem disciplinas no currículo. As outras estavam tão tacitamente constituídas ali que não havia nem esse questionamento. Hoje tem por causa da BNCC, mas não tinha até 2008 nenhum dispositivo legal que dissesse, olha, tem que ter português e matemática no currículo. Por que não tinha? Porque não precisava. A maturidade disciplinar e a estabilidade da comunidade disciplinar relacionada a esses conhecimentos ativos na escola era tão grande que os problemas deles eram problemas internos. O tipo de conhecimento é por desempenho, é por competência. Esse modelo é montessoriano, esse modelo não é
piagetiana, eu gostaria de trabalhar numa perspectiva histórico-crítica, enfim, mais ou menos freiriano, enfim, eram questões mais nesse nível. Por quê? Porque estava consolidado o lugar no currículo. Já a sociologia, não, a gente não tem nem muito tempo para ficar debatendo, a gente tem que chegar rápido aqui numa decisão da comunidade, porque a nossa briga é para ter a disciplina. E vale, a luta é para que ela esteja lá. Né? E aí, é claro que quando nós temos um sistema descentralizado, educacional, as disciplinas têm a possibilidade de avançarem nessas discussões internas, porque elas aí vão ter mais espaço. Né? E aí, lá no comecinho da página 183, mais um destaque. O termo disciplina assume muito mais significado de controle e vigilância e parece impor ao conhecimento científico um tom obrigatoriamente autoritário e dogmático. Para tanto, precisamos analisar as implicações da estratificação e da compartimentação dos saberes. Então, a princípio, é isso que a disciplina acaba fazendo com o formato, né, do conhecimento científico, mas é preciso observar esses outros fatores, né, os fatores aqui que a gente foi falando meio que quebrado, né, a ideia da compartimentação e da estratificação, né, aí quando a gente fala em compartimentação, é compartimentação em relação aos demais conhecimentos, né, então as disciplinas elas vão compartimentando os saberes em relação a outros conhecimentos, vão formando, né, na verdade, os conhecimentos no campo científico, lá na produção do novo conhecimento, lá em ruptura, eles não estão nem compartimentados, porque os recursos são múltiplos, né, para conhecer. Mas nessa forma disciplinar, é isso que vai fazendo com que as áreas se desenvolvam como áreas que são autônomas. Então, em um primeiro momento, tem esse problema, né, de transformar o conhecimento, que é um conhecimento questionador e científico, em um determinado protocolo. Só que esses protocolos, eles acabam também por contribuir para o desenvolvimento das áreas. É sempre contraditório o processo, é sempre contraditório. Eles acabam aprofundando. Então, essa compartimentação, ela tem um problema de início, mas ela também tem uma consequência, que é uma consequência transformadora do próprio conhecimento. E a estratificação é a ideia mesmo da hierarquia entre esses conhecimentos, né? A estratificação como hierarquia. Mas essa estratificação, a gente já estava falando um pouco no começo, é importante se fazer a crítica a essa estratificação, mas não fazer com que essa crítica derrube o próprio processo de especialização, porque o processo de especialização ele contribui para o desenvolvimento da área. Gente, tudo bem até aqui? Questões? Eu queria dar uma acelerada nessa discussão, e como eu falei para vocês, essa é uma característica importante aqui do texto da Alice Lopes, né, sobre a disciplinaridade, a interdisciplinaridade. Lá, eu vou deixar aqui um destaque para vocês. Dei uma olhada lá na página 196, como que ela organiza essa discussão, né? Na ideia de que a interdisciplinaridade não seja também, depois de todos esses problemas aqui apresentados em relação à noção de disciplina, né? Mas que não entende a interdisciplinaridade como uma metodologia mágica, capaz de garantir toda mudança educacional, mas sim pensar num projeto de pluridisciplinar, de muitas disciplinas, né? Entender que a interdisciplinaridade não é confundir a ideia de um conhecimento que é generalista, né? Que todas que a gente precisa articular ou fazer o diálogo sempre com todas as disciplinas, mas que é importante em determinados
contextos específicos do conhecimento, mobilizar de fato os conhecimentos profundos das disciplinas. Profundos, elementares e mais profundos das disciplinas para resolver os problemas. Né? Volto de novo com aquela imagem do quebra-cabeça. O processo interdisciplinar tem mais a ver com aquela ideia de que para visualizar um determinado problema é preciso de peças que são das disciplinas diferentes. Não é que a disciplina de química e de sociologia, o químico vai ter que entender profundamente da sociologia, a sociologia entender profundamente da química para que se visualize a imagem, mas que são conhecimentos necessários da química e conhecimentos necessários da sociologia para ter uma visualização mais ampliada de um determinado fenômeno. Isso seria uma ideia, né, do que seria essa interdisciplinaridade, não como fórmula mágica, mas como uma possibilidade de superação desses problemas disciplinares, né. Mas, enfim, lá na página 196, vocês vão encontrar essa definição melhor aprofundada e num trechinho também muito importante, ainda nessa página, ela diz assim, olha, mais importante do que defendermos o fim das disciplinas nas escolas, julgando com isso resolver a problemática da divisão social do conhecimento ou da estratificação e da compartimentação do conhecimento, é compreendermos como ocorrem os processos de transformação do conhecimento científico, erudito, em conhecimento escolar, especialmente em virtude do fato de que uma disciplina escolar é notadamente diversa de uma disciplina científica, de uma área científica. Então, eu acho que esse é o recorte interessante para a gente avançar na questão dessa tensão entre disciplina e interdisciplinaridade. Pessoal, deixa eu perguntar uma coisa aqui, deixa eu fazer uma enquete rápida aqui com vocês. Vocês, já visto que nosso combinado é sempre encerrando aí às 9 horas, para não fazer desse momento aqui um momento muito puxado, né, de encontro assíncrono. Vocês preferem que eu extrapole um pouquinho esse tempo, que a gente faz um intervalinho de uns 3 minutinhos aqui para eu tomar uma água, e a gente fale aqui do processo de mediação e transposição didática e faça síntese, ou vocês preferem que a gente encerre esse momento aqui e eu prepare esse material, mais aqui, a gente faz mais uns 15 a 20 minutos aqui, ou vocês preferem que eu faça esse material separado e envie para vocês? Que seria também um material de 15 a 20 minutos. O que vocês preferem? Encerramos agora e eu mando isso para vocês de modo assíncrono, ou vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, em aula agora? Certo, o Daniel já tem uma posição. Os demais? Encerra ou continua? Essa é a pergunta. Se encerrar, a gente encerra agora e eu envio esse material para vocês, especialmente preparado para vocês depois. Senão a gente continua, que faz um intervalinho e continua. Vamos lá, pessoal? Tá, a Liana também prefere... você ainda faz prova, né, amanhã, né, Liana? Beleza. Tá. Então vamos... Os outros que não estão se manifestando, tô entendendo que estão se abstendo da discussão, não tem problema, gente. Tá bom. Beleza, Eric. Beleza. Tá bom. Eu vou fazer... tá bom. Eu vou fazer até com mais cuidado aqui para vocês, porque é algo que não dá para a gente encerrar a discussão sem passar, porque é a discussão sobre mediação e transposição didática, e eu ia até falar um pouquinho mais dessa noção de comunidade disciplinar, de noosfera. Então, vou fazer isso com vocês, fechamos uma síntese e
mando para vocês de modo remoto, tá bom? Eu vou encerrando aqui a gravação. Agradeço grandemente quem acompanhou até aqui. Eu acho que